Olá, amigas e amigos, estamos aqui na plataforma Alvorada Aldeia Web, no nosso primeiro episódio do programa Encontros Multiculturais. Meu nome é Sabrina Sebage e hoje eu estou recebendo aqui o meu amigo Denilson Reis, né, Denilson? É isso aí. A gente vai falar sobre fanzines, né, que é a trajetória, a história, vamos trazer vários, alguns conhecidos, alguns não, porque eu acho que o fanzine é uma coisa que não é tão conhecida, mas está no meio da gente, não tá? É verdade. O fanzine... Explica um pouquinho o que é o fanzine. Tem o fanzine tem o lance do nicho, né? Então, tipo assim, tu tem que fazer o fanzine chegar nas pessoas, né? De uma forma muito feita, uma trajetória meio individual, assim, meio de tu chegar num, chegar no outro, né? O fanzine, ele não tem a grande mídia por trás, né? O fanzine, ele é, como a gente diz, ele é underground, né? Então ele anda pelo subterrâneo. Então tu tem que chegar nas pessoas. Olha aqui, isso aqui é um fanzine. As pessoas, fanzine, o que é fanzine? A própria palavra, né? As pessoas não definem o que é fanzine, né? Até porque a palavra não é uma palavra da língua portuguesa, né? É um neologismo da língua inglesa, né? Então as pessoas têm essa dificuldade de entender o que é fanzine. Então tu tem que chegar na pessoa, explicar o que é fanzine e tentar fazer ela conquistar a pessoa, né? Que ela curta aquela forma de manifestação artística, jornalística que o fanzine traz, né? A partir dali, tu conquistando a pessoa, fica bem mais fácil, né? E como é o primeiro programa, e o Denilson, assim, acho que o Denilson é uma referência, né? Eu vou te elogiar, e tu é uma referência, fanzine, quadrinhos. Tu explicar um pouco o que é o fanzine para quem não conhece, porque hoje é o primeiro episódio, acho que é trazer, assim, dar essa explicação, assim, até esse teu lado professor, assim, claro. Como é que tu explicaria para alguém que nunca... Claro, não, eu vou explicar como eu explico na sala de aula, né, porque eu trabalho com fanzines como uma das ferramentas dentro da educação, né, tem uma galera de professores que utilizam o fanzine na sala de aula. Então, assim, de forma bem simples, né, fanzine é uma contração de duas palavras da língua inglesa, né? Fanatic e magazine. O fã vem do fanático, né? Ou o fanático, a pessoa que é fã de algo, de alguém ou de alguma coisa. E o magazine vem, traduzindo para o português, é revista, né? Então, o que é o fanzine? O fanzine é uma revista feita por alguém que é fã de algo. Né? Então, assim, qualquer coisa, imagina o que tu quiser. Eu sou fã de literatura fantástica. Eu escrevo os meus contos. E não tem uma editora que vá bancar o meu trabalho, que vai me contratar, eu mesmo vou lá e monto o meu livrinho, de uma forma bem simples, de uma forma artesanal, também é importante isso, né? Ou seja, tu faz em casa mesmo. E aí tu vai ali numa casa de Xerox, por exemplo, imprime, ou se tu tem um pouco mais de grana, tu vai numa gráfica, imprime uma quantidade maior, e aí aquilo que nós estávamos falando no início, né? Aí tu sai pro subterrâneo, tu vai pro underground, e aí vai chegando nas pessoas, né? Então, de forma bem simples, assim, bem didática, a fanzine é isso, é uma revista feita de forma artesanal, totalmente independente, totalmente, né, dando o protagonismo para quem está fazendo, né? Ele tem a total autonomia de fazer como ele quer, porque ele não tem uma grande empresa por trás, entendeu? E também tu não visa o mercado, né? Quando tu faz um fanzine, tu visa o mercado a longo prazo, ou seja, se o meu fanzine der certo, se as pessoas conhecerem, quem sabe amanhã ou depois eu não vou estar no mainstream. Isso pode acontecer, claro que sim. O que é o mainstream? Mainstream digamos assim, é chegar nos grandes meios de comunicação de massa. É o cara que é famoso, entendeu? Todo mundo conhece ele, todo mundo conhece o trabalho dele, entendeu? Vamos pegar pro lado da música, por exemplo. Tu tem uma bandinha de garagem, entendeu? Agora tu tem lá o Pink Floyd. Pink Floyd é mainstream, o mundo inteiro conhece Pink Floyd. Mas ele começou na garagem. Mas ele começou na garagem, fazendo seus barulhinhos lá, gravando... né, no gravadorzinho até chegar numa grande produtora, né? E quando é que começou? Os fanzines? Pra ti. Pra mim, tá. Pra ti. Pra mim, agora, tá. Né, eu vou... Isso. E daí tu começou a falar ali, eu fiquei pensando, mas quando é que pra ti... Como é que o fanzine entrou na minha vida? Tua vida. Então assim, o que acontece? Lá nos anos 80, no início dos anos 80, nós estávamos saindo de um período de
de ditadura militar, né? Então nós estávamos ali no final do governo Figueiredo, com eleições sendo propostas, embora de forma indireta, mas depois viria as diretas e tal, né? E nesse momento houve um boom assim da cultura marginal, entendeu? Aquelas pessoas que estavam no gueto, elas começaram a ter um pouco mais de espaço, um pouco mais de liberdade para falar. Aí a gente teve, né, o boom do rock nacional, aí veio também os grandes eventos de rock, como o Rock in Rio, que trouxe um monte de bandas para cá. E então eu tô ali, ó, eu sou um pré-adolescente, adolescente, entendeu? E aquilo ali tá me bombardeando o dia inteiro, né? É o rock que eu tô descobrindo, certo? E aí eu tô começando também a me tornar um cinéfilo, indo no cinema, sabe? Aquela coisa de curtir, ir no cinema e tal. E ao mesmo tempo tem as questões políticas em volta também, né? Aquela coisa de juventude, de tu pensar na ideia querer de querer se expressar também politicamente, né, e tal. E aí junta tudo isso, eu acabo parando numa sala de cinema e assistindo um filme chamado Conan o Bárbaro, 1982, estrelado pelo hoje veterano Arnold Schwarzenegger. Aquele filme, ele trazia um universo completamente diferente do que eu estava acostumado a ver no cinema, né? Aquele filme básico de ação, ou comédia, ou terror e tal. E eu fiquei muito fascinado pelaquela história. E aí eu vou numa banca de jornal, uma banquinha de jornal, que tinha ali para quem é aqui da aldeia Alvorada, né? Conhece ali na parada 52, ali onde era o ponto de largada do ônibus, o Alvorada ali, né? E ali tinha uma banquinha que era de um amigo meu, né? Daí eu sempre visitava ele ali, às vezes até ficava cuidando da banca dele ali, né? Para ele poder pagar uma conta e ir no médico, uma coisa assim. E aí eu tava vendo aquele monte de revista e tinha um monte de gibi ali e eu vi um gibi do Conan. E eu, puxa vida, mas isso aqui é o personagem do filme. E aí eu fui descobrir que o filme é baseado num personagem de quadrinhos. Aí eu comecei a ler quadrinhos. E o Conan era publicado pela Marvel Comics, né? E então eu comecei a comprar os gibizinhos, né, as revistinhas em quadrinhos que tinha história do Conan, mas junto tinha outros personagens de quadrinhos. Né? E aí eu comecei a curtir, mas esse mundo dos quadrinhos é tão legal, essas aventuras. E os personagens Marvel são legais, porque a Marvel sempre trouxe aquela questão da questão das minorias, por causa dos mutantes que eram perseguidos por serem mutantes, né? E tal. E tinha os personagens negros, então, lutando pelos direitos dos negros norte-americanos e tal. Então também aquilo ali já envolve um pouco. Eu vi que o quadrinho também tinha um pouco de envolvimento político e social, não era só um desenho para ler, para passar o tempo, né? E tal. E entrei de cabeça nesse universo dos quadrinhos, como leitor e colecionador. E começava a comprar os gibi e colecionar número 1, 2, 3, 4, 5, botar na estante bonitinho. Até que eu entrei para um fã-clube de amigos Marvel. Olha só como é que é o negócio, né? Parece turma da Xuxa, assim, né? Mas é isso aí, né? Fã-clube de amigos Marvel. E era um fã-clube de São Luís do Maranhão. E lá os caras faziam um jornalzinho falando dos personagens da Marvel. Só que eles mesmos faziam o jornal, né? Pegavam uma folha de ofício, dobravam no meio, certo? E escreviam e desenhavam os bonequinhos ali e tal, e falavam, esse é o personagem tal, a história, tem uma história que fala isso, e tal. E aí eles tiravam xerox, botavam numa carta, né, num envelopezinho, e mandavam pelo correio para os fãs, né? E eu era um deles. E ali eu vi aquele jornalzinho e disse assim, eu vou fazer um também. E aí era um fanzine que estava na tua mão, né? Olha só, depois que eu entrei em contato com esse jornalzinho lá de São Luís, é que eu fui saber que esse jornalzinho, na realidade, era um fanzine, uma coisa que que já tinha uma trajetória lá desde 1940, né? Final dos anos 30 e início dos anos 40. O próprio personagem Superman, que é tão famoso hoje, né? A primeira vez que se publicou uma história do Superman foi num fanzine, né, que o cara desenhou numa folha de mimeógrafo, né, numa matriz de mimeógrafo, e fazia as cópias com mimeógrafo, aqueles a álcool,
Talvez o pessoal moderno nem vai saber o que é, né? Os mais novos. Enfim, os mais novos não sabem. E distribuía, né, o personagem, até que um dia o personagem foi para uma editora e hoje é um dos maiores ícones dos quadrinhos, né? Então eu descobri os fanzines lá nos anos 80 dessa forma, né? Através dos quadrinhos que eu curtia. Minha paixão pelos quadrinhos e me levou para os fanzines. E daí grudou os dois. E aí sim, dos 2, dos 3, dos 4, enfim. Porque o que acontece? Eu era um adolescente meio multimídia, entendeu? Então eu tinha aquela coisa de... Era um adolescente multicultural. Multicultural, isso aí. Então, tipo assim como eu curtia cinema, né, ia no cinema e tal, eu gostava de fazer resenha. Mas eu fazia no meu caderninho lá em casa, entendeu? Eu pegava um caderninho e escrevia. Hoje eu assisti o filme, sei lá, Os Goonies, sei lá, entendeu? Os Caça-Fantasmas. O filme é legal por causa disso. Eu nem sabia que isso era uma resenha, entendeu? Que era um comentário e tal, que nem hoje a gente faz, né? Uma crítica, enfim. E aí eu comecei a ir também nos shows de rock, né? Porque daí explodiu o rock and roll, veio o movimento punk, veio o movimento metal, e eu meio que transitava um pouco, eu era meio punk, uma hora era meio metaleiro, mas sempre na vibe do rock, né? Aí eu ia ver os shows que tinha, assim, em Porto Alegre, tinha muito show, as bandas tocavam, assim, naqueles eventos em Porto Alegre, que eram gratuitos, assim, na beira do Guaíba, lá na usina do gasômetro e tal, e aí eu escrevia sobre isso também. E aí um dia eu fui fazer o fanzine, era para fazer um fanzine de quadrinhos, né? Porque era a minha paixão os quadrinhos. Mas aí eu peguei e resolvi botar outras coisas, né? Vou botar um pouco de cinema, um pouco de rock aqui também. E o pessoal curtiu, o pessoal gostou, né? Qual Porque é o daí nome do primeiro? O meu fanzine, o primeiro e que eu faço até hoje, né? É o fanzine Tchê. É o primeiro Tchê. O Tchê, daí que nasceu o Tchê. Daí nasceu o Tchê. O Tchê nasceu por quê? Quantos anos tem, então? São 33 anos. Poxa. Aliás, mês que vem faz 34. Em dezembro. Mês que vem, eu não sei, a gente está gravando em novembro, né? Se for ao ar em dezembro, já vai estar com 34 anos de vida. Porque eu lancei em dezembro de 1987. E é curioso que as pessoas dizem, fanzine Tchê, isso é o quê? Isso é uma revista falando de CTG, falando de música tradicionalista. Não, cara, Tchê é uma expressão gaúcha, né? Como é que a gente se dirige para as pessoas? E aí, Tchê, como é que tá, Tchê? Tudo bem, Tchê? Pô, Tchê, mas bate, entendeu? E o pessoal de fora do Brasil, de fora do Rio Grande do Sul, eles zoavam comigo, né? Porque quando eu escrevia a carta, eu falava, tudo bem, Tchê? Como é que tá aí, Tchê? Escrevia, porque tu tinha que escrever a carta, né? Sim. Não tinha internet, não tinha celular, não tinha WhatsApp, não tinha nada disso. Era a canetinha tinha e a folhinha. Escrever na folhinha, botar no envelope e mandar pros caras lá. Levava, sei lá, 2, 3, 4 semanas para chegar e depois mais um mês para voltar a resposta e tal. E aí o pessoal começou a brincar, né? O dia que tu fizer uma revista, um fanzine, né, no caso, né, uma revistinha, bota o nome de Tchê, né? Porque tu usa muito essa expressão, né? Tchê. E aí ficou o Tchê, né? Como meu primeiro fanzine, e eu mantenho ele até hoje, né? Mantenho sim. O fanzine Tem o blog também, não tem? Eu tinha blog, mas assim, o blog eu meio que ele deve estar lá, né? O endereço deve estar lá, entendeu? Mas acontece o seguinte, é que hoje a gente foca mais nas redes sociais, né? Tu consegue atingir um número de pessoas muito mais rapidamente publicando no Instagram, publicando no Facebook. Até porque o blog tem muito mais conteúdo e as pessoas estão muito Exatamente. Aquela coisa rápida, né? Curta. Eu entrei nessa vibe aí também, sabe? Hoje eu leio um livro ou um quadrinho. Tem um Insta do Tchê? Entendeu? @Tchezine. @Tchezine, tudo junto. E aí o Tchê sem acento, né? É T-C-H-E-Z-I-N-E. Tchezine. Aí eu acabei entrando nessa vibe aí também de ser meio econômico também, né? Quando eu comento assim, eu vejo... Hoje eu tenho assistido muita série, né? Porque as séries hoje estão abordando muito esse universo da fantasia, da ficção, né? Tem muita série, até de super-heróis tem, né? Sim. Embora os super-heróis meio que ficaram no passado da minha história. Não, mas assim. Tem. Hoje eu tô numa outra vibe assim, de leitura, assim, mais...
de quadrinho mais de ficção mesmo, né? Do tá. que de super-herói mesmo, né? Então, mas tem muitas séries, assim, e aí eu tenho feito isso, assim, eu também tenho escrito pouco, assim, eu sou econômico agora nos meus comentários, né? Porque eu sei que a galera não tá a fim de sentar e ler um textão, né? Então, o textão eu deixo para onde? Eu deixo para publicar no fanzine, porque o fanzine, ele é ainda feito no papel. Ali que a pessoa, que é o fã mesmo, que vai querer que o conteúdo a fundo daquele assunto. O cara que vai querer sentar, vai querer abrir a revista, vai querer ler, degustar o que tá escrito ali, né? Não é aquela coisa rapidinha assim, tá. Não, o cara quer sentar no seu sofazinho e ler legal, assim. Então, aí tu escreve um pouco mais dentro dos fanzines, né? Que os fanzines que eu faço são todos impressos, entendeu? Eu não trabalho com fanzine, até faço fanzine cópias virtuais, assim, né? Mas é mais para... Os artesanais deixam colar em 80, 90. Não, eles continuam, né? Eu continuo fazendo fanzine. Continua fazendo, pegando a folhinha, recortando, colando. Mas aí eu faço isso mais como terapia, tá ligado? Mais, eu cheguei a tentar fazer um fanzine. Eu cheguei a fazer dobrar, colar e pegar... Pintar, rabiscar. Eu costumo fazer isso, assim, mas eu ainda faço isso. A gente não tem, às vezes, o tempo, né? Ou tem que se permitir, né? Que nem tu falou, né? Aquela questão do prazer. Então, vou fazer o fanzine. Isso. Porque o fanzine também tem a questão da magia de tu organizar aquilo, né? Hoje em dia a gente trabalha ali no Corel, no Photoshop, tarará. Também é isso. Também é. Tu pega aquela imagem, coloca aqui, daí bota a informação que tem a ver e tal. Exatamente. É o que eu costumo dizer assim, né? Eu migrei do papel para a tela do computador, né? Para o programa de edição no computador, no caso, né? Eu uso o CorelDRAW, por exemplo. Mas o que acontece? Eu tenho a vontade de fazer ele pegar a tesoura, recortar os bonequinhos, colar, fazer balãozinho de fala, sabe? Escrever o texto, fazer uma letra maior, outra menor. Eu tenho essa vontade. O que eu faço? Aí eu faço alguns zines experimentais, assim, coisas que eu faço para mim, assim. Muitas vezes eu faço ele e nem mostro para ninguém. Eu fiz aqui para experimentar uma coisa aqui, né? Mas eu continuo fazendo os fanzines, né? Normais, assim, aí faço a parte O Tchê já teve prêmio, alguma coisa assim? Porque tu teve uns prêmios aí nessa tua trajetória aí. É porque assim, ó, são 30 anos fazendo, né? Então, quer dizer, e esses meus 30 anos, assim, ó, o fanzine Tchê não é o meu fanzine, entendeu? Eu sou o editor, tá ligado? Sim. Mas o fanzine Tchê é o fanzine das pessoas, entendeu? Dos amigos. Todo mundo que quer colaborar. Cara, eu escrevi uma história, entendeu? Tem algum amigo teu que desenha? Tem. Ele pode desenhar? Pode. Tu publica no Tchê, tu publica no teu zine, na tua revista e tal? Não, publico. E aí, então, a gente vai juntando o material da galera. Tem aí, tu trouxe um Tchêzinho? Tem. Esse aqui, ó, esse aqui é o fanzine Tchê, né? Esse aqui é o fanzine, olha só, na realidade, esse aqui é o fanzine que comemora os 34 anos, né? E é o número 45. Do fanzine, né? Então, mais de um por ano. Mais de um por ano. Claro que quando eu comecei a fazer o Tchê, né? Aí ele era nesse formato aqui, ó, mais simples. Esse aqui é um outro zine que eu tenho, que é o Eclipse, que é um zine que eu criei esse ano, tanto que ele é o número 1. E esse aqui eu procurei fazer as características do Xerox mesmo, né? Pode ver que ele é uma folha A4 dobrada no meio e totalmente preto e branco Xerox, né? Já o Tchê, ele também é feito que nem o Eclipse, só que daí a gente bota uma cor na capa para ficar mais bonitinho, né? E aí por dentro, né, a gente tem os quadrinhos daí, né, no caso, né? Os quadrinhos aí é preto e branco também, porque eu custo os textos, né? A entrevista. Entrevista, exatamente, né? Entrevista e tal. E aí tem mais textos e então aí tem várias pessoas aí dentro. E aí tem várias pessoas, como eu estava dizendo, o Tchê não é o meu zine, entendeu? Eu sou o editor, assim, e tal. Mas ele é um fanzine da galera, entendeu? Da galera que quer publicar, né? Quer mostrar um trabalho. E também de alguns amigos que começaram comigo há muito tempo e hoje são profissionais na área do quadrinho, da ilustração, mas eles tiram um tempo também para colaborar
com o fanzine, porque o fanzine ele é colaborativo. Deixa eu dar uma olhadinha no Eclipse ali. O fanzine ele é colaborativo, né? Assim, ele não visa lucro, né? Não tem fins lucrativos. Esse fanzine que eu faço, ele não é feito para ser vendido como uma forma de... Tem tipo assinatura, como é que faz? Não, a galera adquire direto comigo, entendeu? O que acontece? O pessoal, eu divulgo nas redes sociais e a galera vem, tu pode mandar aqui, ó, eu moro em Eldorado dos Carajás, lá no Pará. Pode mandar para mim? Posso, tal. Aí, claro, obviamente que a pessoa tem que arcar com os custos, né? Sim. Então eu tenho que fazer uma cópia, eu tenho que botar no correio, tenho que pagar a despesa postal lá, né, do correio e tal. Mas ontem eu falava que aquela história que o pessoal dizia assim, porque o livro vai acabar. Não. E acho que quem compra um fanzine assim, de pegar na mão e folhear, isso vai sempre ter. Sempre. Não que os outros não venham, não que a internet não venha, coisa. Mas essa sensação de parar, sentar e isso não acaba, que é um prazer, né? E até porque o cara é fã e tal, eu quero ficar aqui, ó. E a ideia do fanzine é exatamente essa, né? Porque como tu é fã, né? Tu acaba criando esse elo, esse vínculo com a publicação, né? E com as pessoas que produzem, porque no fim a gente monta meio que uma rede, né, de pessoas, entendeu? Aqui tá Coletivo Alvoradense de Quadrinhos. Isso, aí já é uma outra parada, né, do que é o seguinte, né, não sou só eu, entendeu? Aqui na Alvorada não sou só eu que faço fanzine, não sou só eu que mexo com os quadrinhos, tem uma outra galera, né? Mas tu tinha me perguntado o lance dos prêmios, né? No fim a gente acabou falando, agora vai emendar. Porque a gente acaba... Uma coisa vai puxando a outra, né? A gente acaba... Tem essa coisa de a gente falar um pouco. E o lance dos prêmios é esse, como eu falei, né? São 30 anos publicando, entendeu? 34 já, né? Eu costumo arredondar para 30 anos, porque 30 anos foi o marco do Fanzine Tchê, né? Porque nos 30 anos a gente teve um filme que foi produzido, né, em formato documentário, né, mas com toda a produção de primeira, né, do meu amigo Alex Racor, da 880 Filmes. Quem dirigiu e coordenou todas as entrevistas foi o meu colega, o professor Paulo Kobielski. Né? O Paulo vai vir aqui. Que legal, que bom. Imagino que sim. E aí o que acontece, né? Eles vieram com essa ideia e a gente fez o documentário, e aí o documentário foi bem aceito pela galera. Fanzine Tchê, 30 anos de resistência. Ele ficou 2 anos só no circuito de cinema mesmo, né? Festivais, aquela coisa toda. A gente conseguiu colocar ele em alguns festivais pelo Brasil aí, né? Afora, exibir no Memorial do Rio Grande do Sul e em outros locais, assim, né? Aqui do Rio Grande do Sul também. E agora ele já está, como já faz 4 anos que ele foi produzido, né? Foi tipo 2018? Foi 2018, exatamente. 2018 ele foi produzido em 2017, mas oficialmente lançado em 2018. E aí a gente... hoje ele está disponível no YouTube, aí a galera pode botar lá Fanzine Tchê 30 anos de resistência, lá na pesquisa que vai ter o filme livre, né, free para olhar e tal. E o filme tem a participação também, a trilha sonora ela é original, né, foi produzida pelo Felipe Chagas, da banda Gilligans. Então, quer dizer, a gente conseguiu essas parcerias, Felipe, entendeu? Claro, é o Felipe. Então... Tem isso, né? Música feita especificamente. E alvoradenses, né? E alvoradenses. Essa é a ideia. O Paulo, Felipe. Exatamente. O Paulo, Felipe, o Alex. Né? A produção de arte foi do Adão Júnior. Então, é tudo produzido em Alvorada, né? Embora a gente teve que ir a Santa Catarina, São Paulo, para entrevistar os colaboradores. Mas parece que a Alvorada não tem nada. Né? A sensação não tem nada, a Alvorada não tem nada. Eu brinco que quando... o ponto multicultural, eu me dei conta que tu chuta uma moita, sai várias coisas. Não tem como não ter. Não tem, mas uma cidade com mais de 200 mil habitantes, como é que não vai ter? E com uma cultura também que veio de todos os pontos, né? Entendeu? Interage com todo mundo, vem gente daqui, vem gente de lá. E não tem... Tem muito talento mesmo, Alvorada, né? E
Tá, agora voltando, que a gente vai e volta, né? Tu parou nos prêmios, falou no YouTube. Isso aqui tá parecendo aqueles filmes de universo, de linha do tempo, né? O cara vai pro futuro e volta pro passado. Metaverso. Então, voltando lá no nosso universo paralelo que a gente estava antes, nos 30 anos teve o filme, depois teve a publicação, né? Eu fiz uma coletânea de 120 páginas com todos os desenhistas que passaram pelas páginas do Fanzine Tchê, né? Peguei uma história de cada um. Não. Hoje ele tá esgotado, essa publicação dos 30 anos, né? E depois a gente teve também uma exposição, né? Eu fui convidado pelo Quiosque da Cultura da cidade de Gravataí, né, que é importante falar isso, né? Eu sou alvoradense e a cidade de Gravataí abriu as portas para que um alvoradense fosse lá expor o seu trabalho durante um mês inteiro. Foram 600 páginas do Fanzine Tchê que foram impressas e montadas assim. Tu entrava no quiosque e era as paredes todas cheias de quadrinhos e textos e desenhos e colagens do Fanzine Tchê, né? E aí tudo isso foi culminando que a gente acabou sendo agraciado com um dos troféus mais importantes do universo dos quadrinhos no Brasil, que é o troféu Ângelo Agostini. Ângelo Agostini é considerado um dos precursores dos quadrinhos no Brasil e no mundo, né? 1889 ele já estava... Esse foi em 2018? Esse foi em 2018. Exatamente, 2018 eu ganhei esse prêmio. Eu já tinha ganho esse prêmio. Pois é, porque daí eu fiquei pensando, mas você já ganhou esse prêmio. Eu já tinha ganho esse prêmio com um outro coletivo que eu tinha, daí não foi o Fanzine Tchê, foi o coletivo Quadrante Sul. Sim. Que é o Quadrante Sul, ele juntava 3 fanzines, né? Alvorada, Sapucaia e Novo Hamburgo. Então a gente juntou as forças e fez um zine um pouco mais trabalhado do ponto de vista gráfico, né? E um projeto mais arrojado lá para a época. E aí depois, em 2010, se não me engano, ou 2012, agora estou meio perdido, mas é por ali, 2010, 2012, eu ganhei o prêmio também, né, como editor do Fanzine Quadrante Sul, né, de melhor fanzine de quadrinhos. O nome do fanzine... Quadrante Sul. Quadrante Sul. Isso, em 2012, como melhor fanzine de quadrinhos. E aí, em 2018, exatamente quando estava comemorando, né, era o ano de comemoração dos 30 anos do Fanzine Tchê, aí eu ganhei com o Fanzine Tchê, né? Daí, para mim, foi o máximo, né? Porque, pô, tu tem o filme, tu tem a publicação, tu tem a exposição. E aí o pessoal, que é organizado pela Associação dos Quadrinistas e Caricaturistas de São Paulo. Então é um prêmio nacional. Eles analisam os quadrinhos do Brasil inteiro. E aí, na categoria fanzine, que é onde eu me enquadro, né, veio esse prêmio do Fanzine Tchê. Então, hoje eu tenho esses 2 prêmios lá em casa, né? 2 troféus Ângelo Agostini. Quando a gente começa ali a fazer trocas, né? Que eu te conheci ali em 2013, 2014 e tal. Eu sei que tu já tinha esse prêmio. Já tinha o prêmio. E eu lembro que uma das coisas que me chamou a atenção, que eu estava com um ponto multicultural, que esse projeto de trazer a cultura da cidade, que tu falou assim, eu nunca consegui fazer alguma coisa na cidade, em Alvorada, na minha cidade. Na minha cidade, A gente estava no ensaio de rua e tu me falou isso, daí eu disse, não, vamos ver o que é isso. E daí eu lembro que tu já tinha ganhado esse prêmio, daí eu fui ver realmente, né, é um prêmio consideradíssimo, né? Sim. E daí eu sei que a gente está falando de fanzine, mas eu quero falar de quadrinhos também. Porque daí nos liga a questão dos quadrinhos, porque o Quadrante Sul, quando começa o Quadrante Sul ali, porque hoje a gente tem o Gibi Fest, né? Tá paradinho, mas por causa da pandemia. Por causa da pandemia. Mas o pessoal tá esperando. Eu acredito espero que o pessoal... Não, o pessoal tá sempre... esquecido do evento. Não esqueceu, não. Tomara que o pessoal tenha esquecido 2, 3 eu escutar o Gibi Fest. Tá esperando só poder amontoar, né? Mas... Sim. Mas quando é que começa ali os quadrinhos no Quadrante Sul e tal? Porque eu sei que
tu já participou Feira do Livro de Porto Alegre e tal. E depois, o que a gente consegue fazer alguma coisa aqui na cidade, né? Porque começou fora, né? Claro, exatamente. Essa nossa troca lá de ideias dentro do ensaio de rua, né? Porque o ensaio de rua também tem isso, né? Ou seja, tipo assim, eles tinham toda uma proposta que ninguém quis abraçar, certo? E aí eles, se ninguém quer abraçar, vamos fazer nós, né? Então, eu tinha também essa proposta, exato, né? Porque o que acontece? Eu tinha a trajetória toda já, né? Ali no início dos anos, na segunda década do século XXI, eu já estava com 25 anos produzindo fanzines e junto com os fanzines produzindo quadrinhos, né? Porque daí entra uma outra coisa. Eu comecei fazendo fanzine para escrever as coisas que eu gostava. Fanzine é revista de fã, né? Uhum. Só que nesse meio tempo eu comecei a produzir quadrinhos, entendeu? E aí, então, não, só um pouquinho, eu acho que eu também posso fazer o meu próprio quadrinho, né? Então eu comecei a escrever os roteiros, criar personagens, criar os meus próprios universos de personagens, né? E aí comecei a produzir quadrinhos e revistas um pouco mais elaboradas. A própria Quadrante Sul é uma dessas revistas, né, que a gente conseguiu imprimir em gráfica, uma grande tiragem e tal, distribuição bacana e tal, né, enfim. E aí o que acontece? A gente tem ali, já tinha prêmios, já tinha uma... Feira do Livro em Porto Alegre. E aí eu fui chamado para a Feira do Livro de Porto Alegre, né, porque em 2006 surgiu um evento de quadrinhos e cultura pop na Feira do Livro de Porto Alegre, porque não tinha nada de quadrinhos na Feira do Livro de Porto Alegre, a não ser os vendidos nas bancas, né? E o quadrinho era muito visto pela Câmara Rio Grandense do Livro como coisa de criança. Então, geralmente tinha algumas coisas na área infantil. E aí o pessoal da área infantil, não, vamos fazer um evento grande de quadrinhos. Aí veio a ideia de construir o Mutação, né? Mutação, o nome do evento. E eu fui convidado desde a primeira edição do Mutação a participar como palestrante, oficineiro, debatedor, porque o cara conhece do negócio, vamos trazer o cara para cá, o cara faz quadrinhos, o cara faz fanzine e tal. Além do que professor, então tem a didática, aquela coisa toda. E aí chegou num determinado momento, né, no 7º ano do Mutação, a equipe que produzia o Mutação, né, acabou saindo da Câmara Rio Grandense, um foi para São Paulo, outro foi para o interior do estado, e aí a responsável da Câmara Rio Grandense, a dona Sônia Zanqueta, né, me chama, Denilson, quem sabe tu organiza Mutação para nós? E eu, cara, eu vou organizar um evento na Feira do Livro de Porto Alegre, a maior feira do livro da América Latina. Nada menos. Não acredito, não pode ser verdade. Na hora, assim, deu um pouco de orgulho e ao mesmo tempo aquele medo. Meu Deus, mas eu vou ter que organizar, né? Cara, e produzir um evento onde tu tem que chamar as pessoas, entrar em contato com as editoras, tu tem como mandar um desenhista, um roteirista... E aí as editoras de São Paulo, do Rio, e tu tem que fazer todo o intercâmbio e chamar as pessoas. Me deu um medo no primeiro momento, né? Mas aí eu tinha o apoio, né? Eu tinha toda a galera da Quadrante Sul junto comigo e tal. A gente começou a fazer o Mutação e deu certo. Foi o maior evento de todos que já tinham ocorrido, assim, né? O pessoal da Câmara Rio Grandense ficou assim, esse evento bombou, foi muito bom, não sei o quê. Aí eu consegui levar a galera que se veste de personagens, né, os chamados cosplay. Eles acharam aquilo muito maravilhoso, né? Aqueles caras vestidos de super-herói andando na feira, chamando a galera pro evento. Então, quer dizer, eu consegui mobilizar não só pelo quadrinho como literatura, que é um dos focos da Feira do Livro, mas o quadrinho como cultura pop, como entretenimento, entendeu? E aí, bombou a Mutação. E aí, Canoas. Quem é esse cara que faz? Vem pra cá. Cachoeirinha. Quem é o cara que faz? Vem pra cá. Aí, Taquari. Não, vem pra cá. Aí eu pensei, cara, mas e Alvorada? Eu sou alvoradense,
Eu nasci, me criei, Comecei estudei. lendo lá na 52, na banquinha. Entendeu? Comecei a ler lá na banquinha da 52, quer dizer, e Alvorada, não, cara, nós temos que fazer na Alvorada, né? Aí eu tentei, mandei projeto, né, para a prefeitura, Secretaria de Cultura, Secretaria de Educação, tentei Feira do Livro, manda projeto para um, manda para outro, um secretário olha, Cai o numa outro gaveta. olha, larga na gaveta. Teve um secretário que marcou uma reunião comigo, né, para analisar o projeto. Faltando 15 minutos para começar a reunião, ele me liga dizendo que, vamos ter que adiar. Bom, tá adiado até hoje, né? Já faz mais de 10 anos que o cara não me ligou Bom que mais. tu não ficou esperando, né? E aí aquela coisa, eu falei assim, mas quer saber de uma coisa, gente? Porra, os caras estão fazendo ensaio de rua ali, né? E foi nesse dia. Pô, por que a gente não faz também que nem eles? Vamos fazer nós e tal, né? E aí a gente começou a bater aquele papo e tu falou, porque eu tenho um ponto de cultura aqui, um ponto multicultural, né? Que e era, tal. na verdade, começou com a página no Face, né? Que eu queria divulgar a cultura da cidade, de alguma forma. Exatamente. Eu tô a fim de fazer, eu quero fazer isso, fazer aquilo. A gente sentou, organizou e a gente começou a fazer os eventos pequenos, né? E tal, ali. Tinha o Dia dos Quadrinhos, em janeiro. Dia dos Quadrinhos, que é em janeiro, dia 30 de janeiro. Depois o Dia do Fanzine. Que é dia 12 de outubro. Isso aí. A gente repetiu no outro ano. A gente repetiu no ano seguinte, a gente foi fazendo. Na verdade, foi criando aquela estruturazinha ali, né? Já foi... Porque eu lembro que no segundo já o pessoal já tinha aquele público ali, né? Eu lembro. Exatamente, porque assim, o que acontece? Tu faz o primeiro, tu pega o público que está passando ali na hora, né? Até porque a gente fazia num espaço público, né? Aberto ao público. Né? E aí o que acontece? Mas aos poucos as pessoas começam a... No outro ano, vai ter de novo, eu fui, eu curti, eu vi, alguém me falou, aí começou a aparecer as pessoas, né? E a gente também tem bastante conhecidos, né? O pessoal vinha, né, de Gravataí, de Cachoeirinha, de Porto Alegre, o pessoal vinha expor seus trabalhos, né? Eu e o Paulo estava fazendo trabalho com fanzines dentro da sala de aula, então a gente já aproveitava e levava o material que os alunos produziam para expor lá também, né? Até para dar um incentivo para a gurizada, né? Meu trabalho vai estar exposto lá no evento e tal, né? Então a gente fez isso também, exposição de fanzines, né? Dos alunos. E aí foi crescendo a ideia, e a gente participando de eventos, né? A gente que eu digo, o pessoal de Alvorada, né? Que aí a gente acabou encerrando o coletivo Quadrante Sul, que era com o pessoal de fora, porque cada um acabou tendo outros focos, trabalhar e tal, aquela coisa, não estou conseguindo mais organizar nada e tal, tenho que focar na minha faculdade, tenho que focar no meu trabalho, meu filho nasceu, aquela coisa toda, né? Enfim, não que a gente também, né, não tenha faculdade, não tenha filho, não tenha outras coisas para fazer, mas a gente acabou continuando. Daí eu falei assim, não dá mais para chamar de Quadrante Sul, porque o pessoal da Quadrante Sul saiu, só ficou eu. E eu sou de Alvorada. E quem é que está comigo aqui? É o pessoal da Alvorada, entendeu? Era o Paulo, era o Adão, era o Anderson, era o Pablito, era o Márcio, da escola de desenho lá do Jardim. O Pablito, o meu primeiro contato, ele estava na Europa quando eu comecei a conversar com ele. Que ele Pablito, mandou o material dele pra gente expor. Lá no Dia do Quadrinho, acho que foi o Josué que levou, né? Foi o José que levou. Exatamente. Eu não conhecia ele, mas o material dele veio... E acabou. Aí foi quando eu falei assim, vamos criar um coletivo alvoradense de quadrinhos. Aí o pessoal, coletivo alvoradense de quadrinhos, C-A-Q, CAC. CAC, vamos fazer um desenho de um CAC, não sei o que. Não, a gente fez um balãozinho e tal, para fazer o logo, né, que tem, né? Sim, e aí acabou que a gente fez o CAC e a gente começou a participar de eventos, desses eventos maiores de cultura pop, né? Então não só a gente fazia o Mutação, mas a gente participava de outros eventos. Então tem o Anime Extreme, tem o Anime Buzz, tem a Comic Con RS, e eu e o Paulo, né, pelo trabalho, principalmente do trabalho que eu já trazia da Quadrante Sul, a gente começou a ter espaço também fora do Rio Grande do Sul, né? Então a gente começou a participar de eventos em Belo Horizonte, São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Curitiba, né? Florianópolis, Curitiba. E aí a gente pensou assim, tá na hora da gente fazer um evento bacana em Alvorada, né? Porque Alvorada tem muito jovem. E aí tu vai para Porto Alegre, entendeu? Tipo o Anime Extreme, por exemplo. O Anime Extreme é R$70, R$80 o ingresso.
E aí tu pega a gurizada da periferia, R$70 para te entrar num evento. R$70 para entrar. Não, entendeu? Aí lá dentro tem um monte de coisa bacana para. E daí vem a pessoa, a questão do consumismo, daí a pessoa se frustra que chega lá, não consegue comprar uma camiseta, não consegue comprar um não sei o que, não consegue comprar um joguinho, sabe? Então, tipo assim, ó, pô, vamos fazer um evento, né, que abarque essa cultura pop toda, né? Cosplays, fã-clubes de séries de TV e tal. O K-pop, que também tá muito na onda. Como assim? K-pop. Esse é novo pra mim. Não, o K-pop é o pop coreano. Aquelas, sabe? A gurizadinha que faz aquelas dancinhas, assim, tipo. Talvez, tipo, o que na nossa época tinha Menudo, sei lá o quê, aqueles guri que dançavam e cantavam. Sim, não, eu já sei que é tem K-pop. O pop coreano mas e o tal. Nome eu ainda não tinha. É chamado de K-pop. E aí tem uma galerinha que curte, assim, fazer cover, né? Então, tipo assim, cover não, é playback na realidade, né? Eles imitam as danças, entendeu? E a música fica rodando e eles imitam como se estivessem... Eles fossem os artistas do K-pop que eles gostam lá. E eu não sei... Não é a minha praia, K-pop não é a minha praia, né? Eu sou do rock, isso, entendeu? Mas eu conheço porque a gente está dando aula, a gente conhece, a gurizada fala no colégio. É que nem o quadrinho japonês, não é a minha vibe nunca foi o quadrinho japonês, né? Eu me criei com o quadrinho americano mesmo, né? Os super-heróis e tal. E depois enveredei mais para o quadrinho europeu de ficção científica, com uma coisa mais madura, assim, mais adulta e tal. E o quadrinho brasileiro, obviamente, né? E aí, mas a gente interage com a galera ali, né? Então, a gente vê a gurizadinha desenhando aqueles personagens com os olhos esbugalhados, né? Com a boca toda, né, torta ali e tal, que é a característica do quadrinho japonês, né? E a gurizada, principalmente as meninas, dançando e cantando as músicas, né, dos ídolos coreanos. Aí eu falo, ídolo coreano, quem diria, né? Mas é essa geração nova, né? A geração da internet. E aí eu cheguei, conversei com o Paulo, né? E falei, vamos ampliar o negócio, né? Vamos sair do nosso nicho aqui, né? Pequenininho, quadrinho e fanzine, vamos fazer um negócio maior, né? Que nem a gente faz no Mutação. Porque a gente faz lá fora, não podemos fazer aqui na nossa cidade. De novo aquela história. Aí a gente criou o GB Fest, né? Que é um evento de cultura pop, né? Então abarca tudo que a gurizada gosta. Quadrinho, game, série de TV, enfim, super-herói. E os fanzines estão lá. Não tem como. A gente abre um espaço que a gente chama de o Beco dos Artistas, né? Que tipo como se fosse uma alameda de artistas, assim, tudo perfilado, um do lado do outro. Fica uma rua ali no meio, como se fosse assim, né? E a gente chama a galera que desenha, que faz quadrinhos, que faz fanzines, para expor o seu trabalho também, né? A gente não vamos deixar esse pessoal de fora, né? O primeiro foi em, não lembro. 2016. Daí 17, parou na pandemia. 19. Exatamente. Quantos chegou a fazer? Nós estamos em 4. 4. Daí deu 16, 17, 18 e 19. Daí deu Aí em 20 veio a pandemia. Daí, esse ano também. Isso. Inclusive em 2020, a gente estava programado para fazer duas edições. Sério? Porque assim, porque o pessoal a data de setembro pegou, né? A data de setembro está marcada. A gente tem uma parceria com o CIMA. Tá na agenda. Dizem o pessoal lá que... É o primeiro domingo de setembro. Segundo domingo de setembro agora. Segundo domingo de setembro. Segundo domingo de setembro. Isso está na agenda já como evento social do sindicato. Eles encamparam mesmo. São parceirão mesmo da gente, entendeu? Abriram as portas, nos dão todo o suporte. Tem que registrar isso aqui. Sim. A importância que o sindicato deu para nós, né? Porque é um espaço gigantesco. E eles ampliaram o espaço, estão ampliando, já estão nos mostrando como pode ficar o evento para tentar aumentar o evento, né? Porque a gente sabe assim, ó, tem muita gente querendo participar do GB Fest. Pessoal de fora, Viamão, Cachoeirinha, Gravataí, Porto Alegre, eles querem vir para cá. Porque
o GIBFest já se tornou um evento conhecido no estado. E o GIBFest tem uma característica de tipo anime. Esses outros anime extreme. Esses maiores, assim, é que nem tu falou, a questão do valor. Esse já vai para a periferia, porque somos, né, Alvorada, periferia, e tem uma outra abordagem para o público, né, para esse acesso ao público. Acesso, exatamente. E daí eu acho que o artista também sente essa necessidade de ver o também, e além. Sim. Exatamente. Então, assim, ó, o que acontece? O pessoal que vem participar do GIBFest, eles já sabem que o GIBFest, além de ser um evento de cultura pop, para se divertir e tal, e para quem comercializa também poder vender, não vamos também fugir disso, óbvio. Os caras também... Como diz lá no sindicato, não tem almoço grátis. Não tem almoço grátis. Então, o que acontece? Mas eles sabem que o GIBFest, ele tem uma função social também, não, né, muito grande. Primeiro, oportunizar a juventude de Alvorada a ter um espaço que não existe. Porque o que existe para a juventude em Alvorada? Qual é o espaço que existe? Tu tem o parque que vem de vez em quando, o circo que vem de vez em quando, tá, ou um ou outro evento da prefeitura, Feira do Livro, bacana. Ou então é o próprio alvoradense construindo o seu espaço. É a galera que ocupa uma pista de skate, o outro que ocupa uma rua, que daí incomoda, porque exatamente. Eles estão se juntando. Então, não tem o pessoal que quer se divertir em Alvorada, fica muito restrito. Vamos para a Praça da 48, e aí fica só aquilo ali, entendeu? Ou uma outra coisa que pode acontecer na periferia, mas tudo por iniciativas assim, individuais, entendeu? Então a ideia é o quê? Era fazer um evento voltado para a cultura jovem, né? Que é a cultura pop, voltado para a cultura pop, mas que não deixasse de ter em conta que Alvorada é uma cidade periférica de trabalhadores, né, de população de uma renda mais baixa, e que a gente não poderia querer transformar o GIBFest num anime extreme, que é mega, tudo lá banhado a ouro, entendeu? Não, tem que fazer uma coisa voltada pro nosso público, né? Para um público que carece desse evento. Então a primeira coisa foi, não tem cobrança de ingresso. O menino, a menina, o adulto, porque, enfim, cultura pop, entendeu? Os caras com 50 anos curtem cultura pop. Eu sou um exemplo, entendeu? Não é porque eu sou um velho que eu não gosto de cultura pop. Eu gosto de ir nos eventos também para me divertir, não só para produzir ou para expor o meu trabalho, mas também para me divertir, entendeu? É o meu parque de diversões, assim, né? Então, a gente tem que dar o passe livre para a galera. Ao mesmo tempo, a gente tenta conscientizar essa galera. Traz tu vai entrar, traz alimento, né? Traz 1 quilo de alimento e tal, aquela coisa toda. O ingresso quanto é que é? É 1 quilo de alimento, é 2 quilos de alimento. Então já criou um outro viés aí, entendeu? Que é tu fazer uma ação social em cima do evento. E nós temos conseguido arrecadar em torno de 500 quilos de alimento no evento, entendeu? 500 quilos, é meia tonelada. Meia tonelada. Eu já vi pessoas se vangloriando, inclusive na TV, arrecadamos 200 quilos de alimentos no nosso evento aqui. Cara, a gente arrecada 500 aqui em Alvorada, entendeu? E sem apoio nenhum, não tem marquinha do supermercado tal, da empresa tal, numa tarde, ainda mais isso, né? Começa ali das 2 às 7, é um espaço pequeno. Então o GIBFest tem essa questão aí, depois a gente distribui através da parceria com o Banco de Alimentos e tal, né? A gente vai distribuir, né? Isso, tudo registrado. Então é legal também que tem essa questão social. E a questão também, assim, o pessoal que vem aqui no GIBFest para expor um material, comercializar o material, o valor também já é reduzido também, entendeu? Eu já digo assim, vamos cobrar um valor menor, né? Porque de repente para a galera poder adquirir, poder comprar, entendeu? Então fica mais acessível, né? E algumas parcerias que a gente tem, né? Por exemplo, a gente tem uma parceria com uma escola de desenho de Porto Alegre, que eles fazem um concurso de desenho durante o GIBFest,
e os melhores, né, os que tiveram o desenho mais bonitinho ali, ganham uma bolsa de estudo nessa escola. Vocês já estão Entendeu? fazendo prêmios também, não estão? Não tem o E prêmio do fanzine? Tem. Assim? A gente criou o troféu GibFest, que é um troféu para premiar os artistas, né, que participam do GibFest, mas também outros que não podem participar. O pessoal não vai vir de São Paulo, por exemplo, para participar do GibFest, né? Quer dizer, a não ser que venha como convidado nosso, assim, né? A gente já teve pessoal de fora, assim, né? Que veio de Santa Catarina, entendeu? Mas aí o pessoal vem porque são nossos amigos, que a gente acaba meio que hospedando eles em casa, então eles não têm muita despesa, entendeu? Então a gente faz essas parcerias. E aí o Troféu GibFest é isso, né? É a gente tentar premiar as pessoas que produzem quadrinhos no Rio Grande do Sul. O foco Quadrinhos. o foco é quadrinhos, né? Claro, e tem a categoria fanzine, obviamente. Isso, Categoria fanzine, quadrinho, roteiro, desenho. Então, são 4 ou 5 categorias. Não me Daí é lembro no agora. dia do GibFest. No dia do GibFest a gente entrega o prêmio para essas pessoas. Então é legal, é bacana. Não, é legal isso de valorizar, estimular e divulgar, né? Exatamente. Porque é legal, assim, tu produz alguma coisa assim, aí tu ser reconhecido, ganhar um troféu, mesmo que seja um troféuzinho a gente escola, né? Financeiramente não vale nada, né? Mas a questão de mas trabalhar simbolicamente a escola tem é essa coisa, né? Da motivação. Motivar o pessoal, e o pessoal fica muito contente quando eles são escolhidos, assim, eles agradecem bastante. Pô, vocês lembraram de nós, que legal, que bacana. Então, assim, perguntas para 2022. Será que sai o quinto? Nossa, se depender da gente, né? Estamos torcendo, gente, né? Assim, ó, a gente continua no nosso calendário, a gente continua com o dia do quadrinho, a gente continua com o dia do fanzine e o GibFest. São 3 eventos que a gente faz, né, dentro da cidade. Claro que o dia do quadrinho e o dia do fanzine a gente faz em locais pequenos, né? Ou num bar, ou numa lojinha, num antiquário, num lugar mais pequeno, assim, só para reunir os amigos, né? Dia do quadrinho? Dia 30 de janeiro. Dia do fanzine? 12 de outubro. E o GibFest, segundo domingo de setembro. Ou primeiro, ou terceiro, mas é ali, conforme a data. E aqui, 2022, fanzine, que tem projeto? Eu continuo fazendo os meus fanzines, né? Na realidade, eu faço um fanzine por mês. Essa é a realidade, né? Então eu lanço 12 fanzines por ano. Só que hoje eu faço fanzines temáticos, né? Então, tem um fanzine que fala só de cinema, o outro que fala só de quadrinhos, o outro que fala de rock, né? Tem um fanzine que fala só de blues, né? Que é uma paixão que eu acho que eu vou ter que te trazer de novo. E tal. E assim, ó, eu tenho publicado algumas coisas. Eu queria mostrar se desse tempo para nós aqui fazer. Dá tempo. Aqui, dá tempo de tudo. Essa aqui é uma revista, tá? Com o meu personagem, que é o Perique, tá? O que acontece? O pessoal olha assim, mas é o Conan. É uma versão. É a minha versão do Conan. Lembra que no início do bate-papo eu falei que... A releitura do Conan. Exatamente. O Conan é que me levou para isso aqui, entendeu? Uhum. Então eu criei um personagem nessa vibe, mas só que ele é um descendente de índio, guarani e tal. Aí tem todo um contexto histórico do Rio Grande do Sul para situar ele nesse mundo, universo aqui. E essa revista ela está sendo produzida por um amigo meu de Santa Catarina, né? Em cima do meu personagem. E tem muitos projetos, e um deles é levar esse material para os Estados Unidos agora em 2022. Né? Nem sei se eu podia estar dizendo isso. Jerry, desculpa, cara, se eu estou dando spoiler aqui. E aqui, ó, e esse aqui é um outro projeto, esse aí, tá? Esse é o projeto, é o seguinte, isso aí é uma coletânea dos meus quadrinhos, das minhas histórias, que foi publicado pela editora Criativo de São Paulo, que é uma das editoras que publica muito material de quadrinho brasileiro, e eu fui convidado para produzir esse primeiro volume, né? E em 2022 agora vai sair o segundo volume desse livro de quadrinhos aí, né? Que é um fanzine em formato de livro, né? De quadrinhos.
assim. E esse daí, no caso, eu só faço a seleção do material, tá? Todo o projeto gráfico e a impressão, venda, tudo é da editora. Só não quero fechar sem tu dizer assim, ó, quero saber mais, quero ver o fanzine, quero ver o quadrinho, como é que acha o Denilson? Como é que acha o Denilson? Pode procurar lá nas redes sociais, Denilson Reis, certo? Só botar o meu nome, Denilson Reis. No Instagram é o @Tiezini, que eu já falei. E fora isso, se quiser pegar na mão a revista, tem que me procurar aí pela cidade. Né? Ou manda um direct. Exatamente, manda um direct. Denilson, eu gostei do teu quadrinho lá que eu vi, eu tô a fim de adquirir uma revista, como é que eu faço e tal. E eu faço isso, eu tenho algumas pessoas com quem eu combino, né? Tem um amigo meu que tem uma lojinha, então eu digo assim, tu quer, eu deixo lá, tu pega com ele e tal. Então a gente faz essas... É bem alvorada, né? Porque assim, não é só alvorada, assim, isso funciona no Brasil inteiro, entendeu? Artista independente, como a gente né? Artista que não tem... Claro, esse livrão ali do Tchê, Zine, né? Esse dali, óbvio, tem uma editora por trás. Então tu vai entrar no site da editora Criativo e tu pode comprar lá direto da editora. Agora, essas coisas que eu faço de fanzine, essa coisa mais artesanal, aí tem que ser direto comigo, entendeu? Então é assim mesmo. O pessoal entra em contato, manda um direct, manda uma mensagem, um e-mail ali, e a gente combina como é que eu faço para entregar, né? Quando é aqui por perto, a gente entrega em mãos, quando é longe, a gente manda pelo correio. Né? Enfim. Eu não sei, eu por mim, a gente continuava. Espero que a gente faça outro, porque eu acho que a gente vai ter que fazer outro. Apesar que a lista é grande, tem muito fanzineiro na cidade, Alvorada tem muito fanzineiro em várias... E eu espero que a gente faça vários episódios, que o pessoal tenha gostado. E acho que é isso. Até a próxima aí. Falou.